Até às 7 da noite, José Nelo Marques faz a Conexão Super Rádio. Conexão Super Rádio. 18h43. Entrevista Super Rádio Tupi. José Nelo Marques. Dia Mundial da Voz, 16 de abril. A voz. O que seria das pessoas, né, sem a voz? E é claro que algumas delas têm absoluta percepção disso, porque não tem esse instrumento importante de comunicação que é a voz. E nós vamos até a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia conversar com a coordenadora do Departamento de Voz, fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni. Tudo bem, professora? Tudo bem, é um prazer estar com você nesse programa. Prazer todo nosso. Como é que comemoramos esse Dia Mundial da Voz? É com preocupação com as doenças ou é com alegria pela prevenção? Evidentemente com alegria para a prevenção. Já é o 14º ano que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia faz esse movimento em todo o país, realmente para despertar as pessoas para que cuidem de suas vozes. Sim? Qual é o principal problema que enfrenta hoje o brasileiro com a sua voz? É a rouquidão, né? Na verdade, quando estamos roucos é que nós vamos compreender a necessidade que teríamos de ter cuidado dessa voz, porque ela nos representa, ela é o principal recurso de muitas de nossas profissões e em nenhuma fase da vida é normal ser rouco. Então, o que nós estamos comemorando este ano, e o lema, na verdade, da nossa campanha, é que em todos os ciclos da vida que nós sejamos amigos de nossas vozes. O que é que provoca a rouquidão? Existem inúmeros fatores, desde problemas de saúde pessoais que interferem na voz, como as nossas alergias respiratórias, né, da parte das vias aéreas superiores, como chegando até ao mau uso, na verdade, o uso inadequado da voz nas diferentes situações. Então, falar muito alto, gritar demais sem necessidade e falar excessivamente, entre outras coisas. Onde a rouquidão pode levar? Uma rouquidão, ela pode ser sinal de várias coisas. Ela pode ser sinal de um pequeno resfriado que está ali presente, como ele pode ser sinal de uma doença muito séria. O que nós dizemos é assim, que muitas vezes essas vozes roucas, elas não têm nenhuma lesão na laringe, porque elas estão ocorrendo por causa de uma alta demanda, em condições incorretas e com uso inadequado. Porém, se isso permanecer por muito tempo, nós podemos ter sim lesões na laringe, como os nódulos, os mais conhecidos calos vocais, entre outras, e produzindo rouquidões que dificilmente se revertem depois. Fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni está conversando com a gente. A senhora falou durante um determinado tempo de rouquidão. Que tempo é esse de sinal amarelo para a pessoa procurar ajuda? Com certeza, rouquidão por mais de 15 dias, sem ter nenhuma outra associação com uma gripe mais séria, precisa ser cuidada. Então, precisa procurar especialistas, tanto otorrinolaringologistas quanto fonoaudiólogos. É verdade, doutora Maria Lúcia, que no choro do bebê dá para distinguir formas como de dor, cansaço, satisfação? Quer dizer, dá para identificar essas fases de comunicação? Olha, se você conversar com qualquer mãe um pouco mais experiente, que já tenha tido talvez mais de um bebê, você vai ver que elas dizem assim, esse choro é porque ele está com fome. De repente, ele está sentindo dor. Então, na verdade, varia muito a forma do choro da criança e realmente tem características específicas de uma comunicação com o adulto que está por perto. E a gente diz assim, olha, a rouquidão nunca é normal, então choros roucos também precisam ser investigados, porque a laringe não deveria estar produzindo um chorinho com um som alterado. Hoje há uma utilização em massa do fone de ouvido e a grande maioria dos jovens não tem limite para volume. O que é que isso pode acarretar para a voz da pessoa? Porque
a partir do momento em que ela ouve um som muito alto, ela começa a falar mais alto, né, professor? Principalmente se ela for falar ouvindo o som alto, né? Porque aí, normalmente, o que acontece? Quando nós falamos, nós controlamos a nossa fala por um feedback auditivo nosso mesmo. Se eu tenho um som muito alto, produzido pelo fone de ouvido, e eu falo junto, eu vou querer ouvir a minha voz junto com o som muito alto. Então eu vou falar muito mais forte. E isso acarreta em tensão, difonação, em esforço desnecessário que pode trazer algum problema. A mesma situação ocorre num ambiente onde há um som muito alto, tipo casamento, festa, balada, e a pessoa, a partir do momento em que a música aumenta o volume, ela aumenta o volume da voz. Isso mesmo. Por isso que normalmente nós recomendamos o quê? Procure não conversar demais com ruído ambiental muito forte, porque você vai estar fazendo um esforço focal. Então, evitar sentar, evidentemente, embaixo de uma caixa de som e ficar conversando a noite inteira. Com certeza, vai amanhecer rouco, com dor de garganta, pelo esforço produzido. Quer dizer, se for na balada, não fale, só dance. Sim, se tiver com muito ruído, só dance. Se afaste um pouco do ruído para manter uma conversa amigável que é tão boa nas baladas, né? Tá certo. Fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni, muito obrigado e um bom Dia da Voz a você. Nós é que agradecemos a oportunidade